Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. A leitura de hoje está no livro de Provérbios, capítulos 8, 9, 10 e 11. Vamos iniciar então a nossa leitura? Provérbios, capítulo 8. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas. Para os que alcançam o conhecimento, recebei o meu ensino e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro. Portanto, melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. O Senhor me possui como fundamento ao seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado.
regozijando-me com o mundo que Ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa, porquanto toda pessoa que me encontra acha vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Provérbios capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou o seu vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa. Já deu ordens às suas servas para proclamarem os convites, desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, os incautos, aos insensatos e desajuizados conclama: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não admoestes o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu intermédio, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo teu. Contudo, se fores zombador, sofrerás as consequências da tua própria escolha. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante, sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Propagandeia sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, os incautos, e aos que não têm bom senso ela convida. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros que são fruto da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não permite que o justo venha a passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se.
Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do nécio é um atalho para a ruína. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha a calúnia é insensato. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam lhe será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidades. Provérbios capítulo 11. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhes descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para o ímpio.
O ímpio, com sua própria boca, destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem, estará seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. O ímpio recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todos esta certeza: os maus não ficarão sem o devido castigo, mas os justos serão perdoados. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. A esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em suas riquezas certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. As pessoas que causam problemas para sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. A nossa leitura de amanhã será no livro de Provérbios, capítulos 12, 13 e 14. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, que Deus te abençoe.